Mais uma vez desejar a todos a paz do Senhor, um bom dia. Eu sei que para alguns tem sido muito difícil, é um momento de perda, luto. Alguns estão passando aí por uma fase de luto, né? E nós clamamos muito para que o Senhor venha consolar esses corações que estão enfrentando esse momento. Mas também queríamos, na ocasião, convidá-los, por meio da palavra, a pedir que o Senhor venha nos dar fortalecimento. É o momento que nós precisamos muito, fortalecer nossas vidas. E eu queria então chamá-los a ler suas Bíblias, abrir suas Bíblias em Deuteronômio, o capítulo 11, o versículo do 1 ao 9. A partir de hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens em relação a esse livro maravilhoso de Deuteronômio, capítulo 11, versículo do 1 ao 9. E se o Senhor nos permitir, nós vamos continuar com as lives, nós vamos continuar pregando nesse livro, né, até a permissão do Senhor que esse vírus venha a ser exterminado e possamos retornar às igrejas. Mas, quando estivermos aqui, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 11, versículo do 1 ao 9. Você que está com a sua Bíblia aberta, tem a oportunidade de ler comigo e nós vamos estar compartilhando um pouco sobre essa palavra. E o tema da mensagem hoje nós vamos tratar sobre a chave para ter uma vida cristã fortalecida. Hoje, irmãos, nós estamos diante de uma situação que fisicamente muitas pessoas procuram fortalecer o seu lado físico, né? As pessoas tomam vitamina, estão aí tomando vitamina D, C, procurando o melhor alimento para se proteger da Covid-19. Então a tendência é que as pessoas estão procurando mais ter uma vida saudável, o higiene está mais acirrado. Mas a questão é, o que é que você tem feito para que a sua vida cristã ela venha a ser fortalecida? Quais são as medidas que você tem tomado para que o seu físico, ou melhor dizendo, o seu espiritual, a sua comunhão com Deus, ela venha a ser fortalecida? Se eu fosse perguntar aqui, eu sei que nós teríamos muitas dicas, né? Pastor, eu faço tal coisa para que a minha vida venha a ser fortalecida, eu busco isso ou aquilo. Mas o que é que de fato a palavra de Deus tem a nos ensinar nesse período agora de pandemia? O que é que nós devemos tomar as medidas para que a nossa vida cristã ela venha a ser fortalecida? Então, por essa razão, essa pergunta, eu queria convidá-los a abrir as suas Bíblias em Deuteronômio, o capítulo 11, o versículo do 1 ao 9. Nós vamos ler esse texto e vamos trabalhar um pouco. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série de mensagens sobre como fortalecer a vida cristã. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo do 1 ao 9 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, e os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo como os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. E também os seus sinais, as suas obras, que fez no mundo do Egito, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho quando vos perseguiram, e como o Senhor os destruiu até ao dia de hoje. E o que fez no deserto, até que chegastes a este lugar. E ainda o que fez a Datã e a Abraão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, bem assim a sua família, suas tendas e tudo o que os seguiam no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais forte, e entreis e possueis a terra para onde vos dirigeis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a vossos pais e a sua descendência, a terra que emana leite e mel. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha nos orientar por meio desta palavra, e que a mesma venha nos dar aplicações valiosas para que nossa vida cristã venha a ser fortalecida. Amém? Vamos clamar para que o Santo Espírito venha nos dar iluminação
por meio desta palavra. Senhor, nós mais uma vez te clamamos, através do teu Santo Espírito, que venha iluminar a essa palavra que nós estamos lendo, que a mesma venha a ser lida, explicada em nossos corações, e encontrar morada. E é claro, plantar, frutificar. Nós necessitamos muito da tua orientação, mas cremos que a mesma só pode ser encontrada por meio da tua palavra, pela iluminação do Santo Espírito que está em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, antes de entrarmos para a questão da aplicação bíblica, nós precisamos entender o contexto. Irmãos, esse livro ele faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são conhecidos para muitos como o Pentateuco, né? A palavra Penta, 5, ou, melhor dizendo, a Lei de Moisés. A Lei de Moisés, irmãos, ela tem uma função muito interessante. Ela responde quais as bases para Deus voltar a habitar entre os homens. Então aqui Deus ele decide retomar o seu reino. O que chama a atenção nesse livro é que ele é uma espécie de um acordo formal. Era muito comum naquela época, nos tempos antigos, quando um rei conquistador, ele tomava aquele reino, no caso, para si, e quando ele tomava aquele reino, ele estipulava um pacto. Então nós vemos que o próprio Deus aqui, ele tomou esse povo do reino das trevas. Nós temos aqui no caso na figura de Faraó, que dominava, escravizava aquele povo, e aí Deus toma esse reino para si, ele conquista, ele derrota aquele rei, no caso Faraó, e quando ele toma para si, ele estipula um pacto. Então esse livro aqui ele tem essa característica, né? Então o que nós vemos aqui nesse livro, que a razão é que o serviço ao Senhor, ele não é nesse livro voluntário, ele é um pacto. Então isso significa aqui de forma bem clara, que pelos moldes desse pacto, desse livro, o povo ele deveria servir a Deus. Caso eles quebrassem esse pacto, a sentença seria a morte. Então aqui, irmãos, nós vemos que a razão, esse livro ele significa que Deus ele quer ser conhecido por meio do seu povo. Por isso que ele toma para si esse povo, ele cuida desse povo e por meio desse pacto. E aqui nós vemos, irmãos, no versículo 11, né? No capítulo 11, melhor dizendo, até o versículo 1 ao 9, nós percebemos que nesse momento Deus ele está mostrando por meio de Moisés como é que o povo ele deve ser fortalecido. Então nesses primeiros versículos nós percebemos que Deus ele mostra o seu valor quando nós obedecemos a Ele. Esse já é aqui a porta de entrada para o segredo para uma vida fortalecida. Então eu queria que os irmãos me acompanhassem nesse versículo 1 ao 9, nós vamos tirar aqui lições para que haja entendimento no que tange a questão aqui desse pacto. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que ele começa dizendo: amarás, pois, ao Senhor Jeová teu Deus, e todos os dias guardarás suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos. Irmãos, para começar aqui, essa expressão amar, ela aponta para toda a parte interior dos homens. É lá onde brota toda a vontade, todo o desejo do homem. Então, amar aqui, irmãos, não é uma condição superficial. É algo que brota de dentro para fora. Então, Deus chama aqui para o ponto principal, é onde brota toda a vontade. E aqui, irmãos, o mandamento que chama a atenção, que ele é duplo. Esse mandamento aqui, amar a Javé, também guardar os seus preceitos. Ou seja, as duas ideias, elas estão intimamente relacionadas. Pois tanto a palavra estatutos aqui traz o significado de determinações, ordens, quanto juízos que compõem um mandamento. Então aqui, as 10 mensagens que o próprio Deus coloca para Moisés é um só mandamento, ou seja, as santas ordenanças de Deus que devem ser guardadas em amor. É muito diferente hoje do entendimento que as pessoas pregam, que amor é desassociado à questão de receber as ordens de Deus. As pessoas às vezes estão pregando isso. Não, eu posso amar sem preceitos, sem ordem. Não. Esse livro aqui ele não ensina isso. Ele ensina que há uma íntima relação entre amar e obedecer. E quando ele ressalta, ele vai dizer que nós devemos guardar as suas ordenanças. Ele fala, guardarás as suas ordenanças. Aqui traz a ideia
daquilo que será cobrado. Ou seja, irmãos, aqui não é meramente uma opção. Aqui é uma imposição que será cobrada. Então, por isso, aquele povo ele deveria guardar todos os dias. O ato de obedecer aqui todos os dias deveria ser levado a sério. E quando ele volta, quer dizer, e hoje sabereis que falo, não como vossos filhos, o que não sabem, e não viram a instrução do Senhor, do vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e seu braço estendido. O que Moisés está falando aqui, irmãos? Ele está alertando sobre a instrução moral e espiritual. Ele está chamando a atenção dos adultos, esses adultos que ouviram e obedeceram a Deus com fidelidade, para que eles pudessem instruir as futuras gerações. A pergunta é, por que isso? Porque, queridos, toda geração ela havia morrido no deserto. E aqueles que haviam escapado do Egito, eles estavam reduzidos aos que tinham menos de 20 anos de idade naquela ocasião. E somando aqueles que haviam nascido durante a peregrinação no deserto. Então, alguns haviam testemunhado, outros apenas haviam ouvido falar. Então, Moisés está chamando a atenção, ao se dirigir a eles, e está exortando a considerar a disciplina do Senhor, como há no versículo 3 e o 4, os irmãos podem me acompanhar, e a sua instrução. E ele vai seguir a forma de reverência em relação ao juízo divino de Deus, quando ele usou lá no Egito. Ele vai falar, olha, as obras no meio do Egito que fez com Faraó, e o principal aqui, a travessia do Mar Vermelho. Mas o que chama a atenção, queridos, é que agora no versículo 5 e 6, ele volta a trazer aqui, a tratar sobre da bondade com que ele fez com o seu povo. Olha o que ele faz aqui. Ele diz que o que ele fez no deserto está significando o resgate do povo. Mas também ele aplicou o juízo no versículo 6. Que também ele vai dizer no 6, em que a terra abriu a boca e os tragou. Então, sendo assim, irmãos, desculpa, certamente essa geração ela tenha dado testemunho do êxito quando criança, tenha visto. E além de ter testemunhado a provisão de Deus no deserto. E quando nós voltamos aqui para o versículo 7, nós vamos perceber que ele vai dizer o seguinte, lá no 7. Ele vai dizer, porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Então, irmãos, por essa razão ele volta no 8 a enfatizar. Depois que ele traz a questão da soberania de Deus, do seu juízo, de ter guardado o seu povo, de ter livrado, ele vai chamar a atenção agora no 8, que é algo que enfatiza aqui, para dizer, guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais forte, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Então, irmãos, quando ele fala aqui no pois, é baseado no que foi dito, que eu acabei de falar aqui para vocês, que ele coloca em destaque o fato que a reivindicação do próprio Deus, ele chama para fazer a obediência. Aquele povo, ele devia se, de fato, entender, se basear naquilo que Deus fizera pelo povo. Por isso que ele diz, guardai todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje. O que chama a atenção aqui é que essa expressão ordenar, ela está numa forma aqui no hebraico, ela transmite intensidade, força. Sendo assim, eles cresceriam forte, eles ocupariam, melhor dizendo, traduzindo aqui, eles tomariam com força. Deus ele cumpriria a sua promessa através de Moisés e seus descendentes. E a promessa aqui, ela não se basearia, claro, na questão meramente física, mas aqui tomar na obediência a Deus. O que vai chamar a atenção é que mais tarde, mais à frente, os irmãos podem avançar lá para João, o Evangelho de João, o capítulo 14 de João, quando Jesus está confortando a partir do versículo 8. O que está acontecendo ali? Jesus está no Evangelho confortando, né? Ele estava preparando os discípulos, dizendo que a casa do meu pai estava sendo preparada, ele era o caminho, a verdade e a vida. E aí Filipe, naquele momento, lá no versículo 8 do Evangelho de João, capítulo 14, ele
diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde para ele da seguinte forma, disse-lhe Jesus, estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. E aí, irmãos, o que chama a atenção é que ele vai encerrar no versículo 15 deste capítulo 14, dizendo, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, sendo assim em Cristo, Deus, ele ainda continua a nos ensinar essa mesma lição, como ensinou ao povo lá em Deuteronômio. No passado, é que eles deveriam obedecer os mandamentos. Assim como no Antigo Testamento, o Senhor diz, amarás, pois, o Senhor, Jeová, teu Deus, todos os dias, e guardarás as suas ordenanças, os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele continua a nos ensinar e dizer a mesma coisa. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Ele continua a ensinar que o nosso amor por ele não está desassociado, mas relacionado com a obediência. E ao obedecer a ele, isso vai consistir em uma vida fortalecida, pois seus mandamentos eles estarão cravados em nossos corações. Então, queridos, as lições que nós poderíamos tirar hoje, nos dias de hoje, e aqui já responder aqui a pergunta, como é que nós podemos ter uma vida cristã fortalecida, é que essa que é a chave aqui principal. A obediência e o amor ao Senhor é a chave para uma vida cristã fortalecida. Então, amados, de que maneira nós podemos praticar a obediência ao Senhor nos dias de hoje? Nós podemos aprender aqui 3 coisas com a carta de 1 João, o capítulo 2, desculpa. 1 João, capítulo 2, versículo do 3 ao 6. E eu queria destacar aqui 3 aplicações para hoje. A primeira é que nós não podemos afirmar que amamos a Deus se não guardamos a sua palavra. O que é que fala lá em 1 João? Vamos acompanhar agora a 1 João, a carta, o capítulo 2, versículo do 3 ao 6. Nós vamos começar dizendo, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Irmãos, somente aqueles que conhecem Jesus por meio da fé é que eles vão guardar os seus mandamentos. E nós devemos saber que os mandamentos de Jesus, eles não são pesados, pois seu ensino tem por base o Evangelho, ou seja, as boas novas de salvação. Então não devemos aqui estabelecer, irmãos, a nossa própria base de amor a Deus, como existe em nossos dias. O que nós devemos fazer é fugir de todos aqueles que pregam hoje num amor desassociado da palavra de Deus. Irmãos, nós devemos fugir da ideia de, não, você deve amar a Deus, você não precisa guardar os seus mandamentos. Queridos, isso tem sido porta de entrada. Muitas vezes nas igrejas hoje, é triste dizer, para o adultério, para uma vida desenfreada de pecado, porque as pessoas têm pregado um falso amor a Deus, desassociado da verdade. E aqui nós temos essa primeira verdade, nós não podemos afirmar que amamos a Deus, se nós não guardamos a sua palavra. Então toda rebeldia à palavra de Deus é uma prova viva que nós não amamos a Deus. Então nós devemos fugir de tudo isso que tem pregado em nosso meio, essa busca do prazer, que se auto-justifica para dizer, olha, Deus te ama. Não leia a palavra que diz que isso é pecado. O importante é que você ame a Deus. Irmãos, isso é mentira. Essa é a primeira lição que nós devemos ter. Para ter uma vida cristã fortalecida, nós devemos, é claro, buscar a Deus. O nosso amor deve estar associado em obedecer a sua palavra. Então, tudo aquilo que prega o contrário, nós não devemos aceitar. O texto é bem claro para dizer que se nós amamos a Deus, nós também devemos guardar a sua palavra.
E essa é a segunda lição que nós devemos ter aqui. Esse é o segredo. A segunda lição é que nós guardamos sua palavra, pois nele nós seremos aperfeiçoados. Olha o que o texto vai continuar a dizer. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos neles. Então, irmãos, quando nós guardamos em nossos corações a palavra de Deus, mesmo que em tudo à nossa volta tenta impedir, é contrário, existem bênçãos em nossas vidas. E o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Então hoje as pessoas, elas pregam isso. Elas querem ter bênçãos, elas buscam ter bênçãos sem obedecer a Deus. E isso não condiz com a palavra de Deus. Então se você quer ter bênçãos a Deus, se você quer buscar bênçãos, a primeira lição aqui, é importante nesse ponto, é que você deve obedecer a palavra de Deus. Então, não tente ter uma vida de bênçãos mais distanciado da palavra. Isso não existe. Se você quer realmente crescer, ser fortalecido, então guarde essa palavra, pois é nela que você será aperfeiçoado. E a última coisa que nós vamos aprender aqui é que ao fazermos tudo isso, ao termos uma vida que nós não negamos a palavra, a termos uma vida que, reconhecendo que ao guardar ela vai nos dar aperfeiçoamento, é que ao fazermos tudo isso, nós iremos verdadeiramente testemunhar de Cristo. Olha o que o texto vai dizer. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, todo o resultado será um só. O verdadeiro testemunho que Deus habita em nós é que nós andamos como o Senhor andou. E isso, irmãos, será autêntico, como o Vinícius acabou de cantar. Se verdadeiramente amamos a Deus, nós guardamos a sua palavra. Há um testemunho, para finalizar aqui, de um missionário, que ele foi para o campo missionário, lá ele foi perdido, a ajuda de missões que o enviou não teve mais contato com ele. Ele foi para um país bem afastado, né, uma área bem mesmo indígena, e aí as pessoas não tinham comunicação com a internet, as pessoas foram procurar ele. E lá nos nativos que falavam outra língua, foram perguntar se eles tinham visto um missionário e ninguém sabia responder. Ele já achando que ele estava morto por tanto tempo, sem ter comunicação, então decidiram pregar o evangelho ao nativo. Quando estavam falando de Jesus, eles, eu conheço esse Jesus. Esse Jesus, ele mora conosco. E aí acharam estranho. Você quer conhecer o Jesus? Aí levaram para a tenda lá daquela comunidade indígena. Quando chegaram lá, se depararam nada mais, nada menos com o missionário que estava perdido. Eles haviam identificado que o próprio missionário, por dar testemunho de Cristo, eles entendiam que ele resplandecia o próprio Cristo. Então essa aqui, irmãos, é a razão por que nós entendemos. Nós só damos um testemunho verdadeiro quando nós obedecemos e guardamos a palavra de Deus. Amém? Então esse foi o segredo, aqui quando eu coloquei a pergunta, como nós podemos desenvolver uma vida cristã fortalecida, queridos, por meio dessa palavra hoje que eu falei para vocês. Deuteronômio capítulo 11, versículo do 1 ao 9. E aí, cumprindo em Cristo, no Evangelho de João, o capítulo 14, nós entendemos que a obediência e o amor ao Senhor é a chave a uma vida cristã fortalecida. Amém? Então, se quisermos, de fato, termos uma vida cristã fortalecida, não há algo melhor do que buscarmos por meio daquilo que o Senhor tem para nós, guardar em nossos corações. Amém? Que Deus venha abençoar a todos. Eu queria orar encerrando e desde já clamar ao Senhor que venha consolar mais uma vez os irmãos que estão passando por crises aí, momentos também de luto. Também queria reforçar, irmãos, que nós estamos numa campanha de oração em família na Igreja Batista Getsemane. É mês de maio, mês da família, e como todo ano nós fazemos, nós temos a leitura do livro de Provérbios. A intenção é, chame os seus familiares, cada dia você vai ler um capítulo no momento de oração, você vai escolher o horário que é bem melhor para você, pode ser o café da manhã, o almoço, ou qualquer outro horário, o jantar. Você vai chamar a sua família e cada dia você vai ler um capítulo de Provérbios, durante esse mês de maio. E nós temos também, irmãos, duplas de orações. Se você que é líder da Igreja Batista Getsemane, ainda não está fazendo parte, ou até mesmo liderado, jovem, também estão correndo aí com essa campanha,
tente chamar no grupo que você faz parte. Olha, eu não faço parte ainda, eu queria uma dupla de oração. Os irmãos estão aí responsáveis, estão colocando mulheres com mulheres e homens com homens, né? Eu estou com o pastor Marcos, graças a Deus por isso, né? Esse reforço. E os irmãos aí estão acompanhando com as suas duplas. Então, façam parte desse projeto de oração. Esse mês inteiro nós estaremos orando. E não esqueçam, todos os dias estaremos lendo um capítulo de Provérbios. Amém? Hoje à noite estaremos com o pastor Marcos, às 18 horas, conectados, por enquanto, né? Ouvindo a mensagem. Vamos orar, encerrando. Que o Senhor venha guardar cada um de nós, venha consolar os corações daqueles que necessitam. E não esqueçam, esse é o segredo de uma vida cristã fortalecida, né? Ouvir e obedecer, amar e obedecer a Deus. De que maneira? Guardando sua palavra no coração. Amém? Vamos orar. Pai, em tua presença nós queremos te render graças por tudo. Queremos te render graças porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos cultuando, ouvindo a tua palavra, obedecendo e sendo fortalecido. Pai. Deus abençoe as pessoas que estão passando por duras fases de perda, luto, pessoas que carecem de socorro, que ali possamos ter condições de alcançar essas pessoas. Guarde cada irmão que está passando por um momento difícil, quer seja na questão de saúde, quer seja na questão financeira, e que em nome de Jesus, Pai, possamos de fato sermos alcançados, sempre socorridos. E também clamamos que a tua igreja, a Igreja Batista Getsema, venha a ser confortada, consolada, em nome de Jesus. Em especial eu peço pelo apoio aqui da minha esposa, a Joana, que sempre tem me acompanhado, que está atrás das câmeras ali, dando o devido apoio, e tem sido uma coluna na minha vida, e nesse momento tão crucial que nós estamos passando, Pai. Agradecendo também pela vida do irmão Vinícius, que entrou para dar o apoio no louvor, a irmã Lourdes, que está agora interpretando, e todos os intérpretes. Eu peço em nome de Jesus que venha fortalecer, porque eu sei que os surdos precisam também ouvir a tua mensagem. E eles leem e entendem através da língua brasileira de sinais, a Libras, que está sendo agora ali sendo interpretada. Eu peço que o Senhor venha fortalecer todos os ministérios, a vida do pastor Marques em família, seus filhos, genros, noras, seus netos, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha abençoá-los, guardá-los com tua mão poderosa. Guarde cada irmão que está doente, que o Senhor venha fortalecer, Pai. Em nome de Jesus. Desde já eu peço também para as pessoas que estão passando por ansiedade, por crises de qualquer outra razão, que o Senhor também venha trazer, Pai, o consolo, a paz, a cura em nome de Jesus Cristo. Ó Deus eterno, guarde o teu povo. E como foi falado hoje, fortaleça o teu povo, para que juntos possamos caminhar nesse mesmo objetivo, firme na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Que o Senhor venha dar um bom almoço em nome de Jesus, na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.